Quando eu tive a oportunidade de estar como secretária e que implantamos essas escolas, já foi com essa proposta, com projetos de vida, com eletivas, com outro modelo. Com práticas, né? Com práticas que agora é o que o novo ensino médio traz. Verdade. Cláudia, como você vê esse ensino remoto da escola pública aqui da Grande Natal? 2020, 2021, passamos por um período adverso da pandemia e tivemos que usar esse recurso para chegar aos alunos. Mas até onde esse ensino remoto conseguiu atender a necessidade do aluno? E a permanência, né, a duração, a continuidade desse ensino remoto? O que vai causar as redes municipais de educação? Olha, o digital nas escolas, nas redes de ensino, o ensino remoto, ele chegou da forma pior possível, né? Porque chegou num momento de crise, de uma pandemia, não houve uma preparação para a implantação do digital na educação na escola. Né? Foi um processo de apaga-incêndio. Então se recorreu a boa vontade, muitas vezes, de professores, porque não foram dadas as condições para os professores terem acesso a uma internet boa, a um suporte realmente que dê condições para acompanhar aulas, que é completamente diferente de um celular simples, que você ali acessa rapidamente uma outra coisa. Né? Uma outra história é estudar. Então, o que é que a gente viu? Um esforço muito grande de muitas famílias, de muitas escolas, de muitos professores, que eu digo sempre, comprometidos, éticos, aqueles que realmente são profissionais, e alguma coisa aconteceu. Onde aconteceu, os prejuízos foram menores. Onde não aconteceu, infelizmente, a gente pôde ver dentro da escola, eu que atuo em escola, a diferença entre as crianças, eu trabalho com crianças, que tiveram acesso 100% ao remoto e as que não tiveram. A gente viu a diferença. Então, serviu para alguma coisa, não podemos dizer que não. Mas os dados oficiais, pelo menos da rede estadual, mostram que quase 60% não tiveram um acesso sequer, não tiveram acesso a nenhuma ferramenta que a própria Secretaria de Educação tem condição de monitorar. Controle sobre que... Né? E, então, por aí a gente se baseia no resultado. E vê que realmente foi excludente, é excludente o ensino remoto. Ainda é muito excludente, porque faltam as condições de inclusão digital. E nada substitui, viu, Kátia, Luciano e os que nos acompanham. Eu sou entusiasta das tecnologias. Né? Quem me conhece sabe, não é de hoje, é do tempo que eu dizia para usar a câmera fotográfica, a filmadora, para gravar como os meninos jornal, telejornal, para usar como ferramenta na escola. Então eu sou entusiasta, mas nada substitui o momento, a relação pedagógica presencial do professor com seus alunos. Cláudia, essa pergunta se faz necessária porque Parnamirim, na última semana, anunciou o retorno das aulas no formato, nos seus primeiros 15 dias, no formato remoto. Então a gente está muito angustiado com essa situação, né? A pandemia está avançando, a gente sabe que essa variante daqui a pouco vai passar, mas aí a gente tem um princípio, um início de ano letivo já anunciado no formato 100% remoto. Então isso causa uma certa angústia ao pai, ao aluno, ao professor, que vai estar atendendo esse aluno no formato remoto. Né? E a gente sabe que inúmeras tecnologias são oferecidas, ferramentas tecnológicas da educação. A educação deu um pulo no período da pandemia também em questão de ferramentas para o professor, mas para o aluno nada substitui o professor. A presença do professor, o quadro branco,
e a lousa e a escola, a presença ali, nada chega próximo dessa situação. É uma situação assim, eu quero também dar uma contribuição, que é uma situação que mal a gente saiu, né, daquele momento, acho que foi o pior de todos, foi o desconhecimento e o desconhecido, que era o vírus, né? Aí passou, a gente conseguiu superar em várias etapas, né? A Prefeitura de Parnamirim também, sabiamente, a Secretaria de Educação conseguiu fazer um contrato com a TV Band, né? Então, ainda hoje passa aulas, né, para determinadas turmas, mas assim, é como a professora disse, é exclusão, porque você faz para algumas séries, mas você não consegue atingir somente o infantil, né? E aí a nossa preocupação a gente começa criou-se essa expectativa, as escolas se adequaram, preparou-se tudo com cuidado, com isolamento, com pias sanitárias, né, na entrada da escola, está tudo preparado. Mobiliário novo, diga-se de passagem, de excelente qualidade. A escola está pronta, os alunos estão eufóricos, os pais de alunos também, porque a grande maioria não tem onde deixar suas crianças para ir trabalhar. Aí vem uma notícia que assim, na minha opinião, essa é uma opinião minha, eu acho que vai causar um grande alvoroço. Já está causando, né? Um grande alvoroço. Porque já se tinha essa perspectiva de volta às aulas, né? Tudo isso construído. Aí, de repente, uma semana remoto. Mas as aulas das escolas particulares, aqui eu quero responder a pergunta de Magali, não existe essa perspectiva. As aulas, em algumas escolas, já retornaram presencial. Os alunos estão indo para as escolas. E por que só na rede municipal isso tem que acontecer? E uma coisa que a gente, depois eu quero perguntar à doutora, é sobre o aprendizado. Mas vai ficar para uma segunda pergunta que eu quero para a professora, doutora Cláudia, que a gente precisa também, eu quero lhe perguntar, eu quero uma sugestão, mas respondendo também, participando desse momento, né, desse diálogo, desse bate-papo. No direito à educação. A gente já passou pela fase que só retornávamos depois que todos os profissionais fossem vacinados. Já estão por terceira dose. Então, depois veio, só depois da segunda dose, um mês para fazer o efeito, e tudo isso foi passando. Estrutura também. Estrutura, as redes aí fizeram um trabalho, um esforço para minimamente organizar as escolas. E, de repente, veio a questão das crianças, dos jovens. A vacina aconteceu para os adolescentes, não é? Para os jovens. E a gente não tem visto o caso de aumento em adolescentes, né? E agora a vacina para as crianças, salvo engano, já há uma abertura para aquelas a partir de 5 anos. Deve ocorrer uma variação de um município para outro, mas acho que a partir dos 5 anos já é possível vacinar as crianças. E aí a gente se pergunta realmente, estamos esperando o quê para garantirmos a esses meninos o direito à educação? Afinal de contas, já estamos com uma geração bastante comprometida nas suas aprendizagens. Eu me preocupo muito com essa questão. Eu trabalho numa escola que a gente voltou em 2021, num processo de reforma que nós mesmos buscamos as formas da escola funcionar num outro prédio. Foi a própria escola que correu atrás, porque a gente entendia que não tinha como apresentar os resultados se a gente não tiver com os estudantes, não é? Como é que esses meninos vão aprender, vão ampliar o repertório deles dessa forma, entrando no terceiro ano
com essa história de digital, de remoto, que a gente sabe que não chega, já comentamos sobre isso, né? Então, eu penso que é chegado o momento dos gestores públicos sentarem e realmente tomarem decisões pensando nos estudantes. Você mesmo, Kátia, mencionou aí, as escolas particulares estão funcionando. Exatamente. Elas estão funcionando, praticamente não é diferente o cenário das escolas públicas. As vacinas estão aí, Tá todo tudo o cenário da pandemia. A gente está vendo que parece que vamos conviver durante um bom tempo com ciclos. Isso. Daqui a pouco vem uma outra variante do vírus e a coisa sempre no final do ano, vocês observem que parece que dá uma aumentada nos casos e na volta a gente não consegue voltar. Então, isso que estamos vendo agora, essa cultura de adiar, porque a gente tem uma cultura muito séria de adiar as coisas, deixar para frente. E a educação parece que é impressionante, né? O nosso ano letivo, ele está sempre aí, sendo jogado no mínimo para depois do carnaval. Isso. E com pandemia, então, não é? Não tem mais nem essa data. E agora, o meu receio é que tudo seja motivo para dizer assim, vamos estar de forma remota. Isso. Pois é. O formato remoto veio para contribuir, é uma ferramenta que o professor pode usar em alguns momentos que a gente sabe que pode ser usado, mas nesse momento que precisamos para tentar corrigir ou pelo menos minimizar os aspectos da pandemia na educação, é do professor em sala de aula com o seu aluno. Sabemos, temos a consciência também do problema da Covid, do avanço da variante, mas temos que fazer o possível para garantir a educação, a permanência do aluno em sala de aula. Esses alunos já foram penalizados demais, Kátia, fora das escolas. Não, Luciano, desculpe lhe interromper, mas só para fazer até um complemento. O remoto, na verdade, é para existir o uso da tecnologia. Isso. O sistema híbrido, que usaram essa palavra de forma completamente equivocada. Porque o formato híbrido não surgiu na pandemia para deixar uma parte dos alunos em casa e outros na escola. Não, o híbrido tem a ver também com a sala de aula invertida, que é aquela metodologia que você instiga os estudantes para, antes do professor abordar um conteúdo em sala de aula, ele estudar antes. E quando o professor vai abordar, ele já leva aprendizados que ele já construiu a partir de pesquisas, do uso da tecnologia para descobrir, para entender sobre, pesquisar sobre aquela temática que o professor vai abordar. Ele já vai com conhecimentos acerca daquele conteúdo que será abordado. Então, o híbrido vem daí. Ao mesmo tempo que o estudante está na escola, ele também está numa sala de aula 24 horas, ele pode estar virtual em casa nos momentos que ele não está na escola. Então, nesse momento de buscar formas de recuperar, de fazer esses meninos aprender o que eles não aprenderam durante esse tempo, o uso dessa tecnologia fora da escola chega para agregar e ampliar o tempo escolar de aprendizagem desse menino. Ele está o tempo dele na escola com o professor e ele está com atividades orientadas para casa que ele pode pesquisar, usar. Esse é o verdadeiro sistema híbrido. E esse sistema pode sim contribuir, por exemplo, com o déficit que a educação está sofrendo hoje, que vamos colher, acredito eu, agora nos resultados do IDEB, né? Vai sair, então a gente espera que seja positivo, mas sabemos da realidade da educação, como a educação sofreu no período de pandemia. E talvez seja positivo porque o país todo está num nível igual. Eu não vi as provas, então eu não sei se baixaram a régua. Eu não sei. Cláudia, eu acompanhei a aplicação das provas, teve a aplicação da prova
da prova na Escola Edno Pinheiro, eu sou gestor da Escola Edno Pinheiro, e em alguns momentos tivemos aí uma conversa com os aplicadores sobre o nível, que eles fazem a leitura para os alunos em relação a como estava a prova, e realmente não baixou o nível da prova não, permaneceu naquele patamar que estamos acostumados, e os alunos que tiveram que... Mas teve alguma flexibilidade na análise desses dados? Não. Até o momento o MEC não divulgou como esses dados seriam avaliados. Então, eles vão ser coletados. Pelo mês de maio, final de maio, junho, deve sair o resultado assim das provas, né? Língua portuguesa e matemática, como se sair as notas. E aí lá para agosto, setembro é que sai o IDEB, né? E realmente há uma grande expectativa quanto a isso. Os meninos lá da escola que eu trabalho, quando acabaram a prova, né, eu perguntava e todos, foi ótima. Aí eu, minha Nossa Amém. Senhora, Amém. minha Nossa Senhora, eles sempre dizem que foi ótimo, né? Vamos ver. O resultado. Cláudia, eu queria lhe fazer uma pergunta com uma sugestão, assim, pedindo uma sugestão. Você é a top 4, né? E assim, a sua vasta experiência e além de tudo, foi secretária de uma secretaria do Estado, né, de Educação do Estado, não é coisa fácil. Mas eu me preocupo muito, depois que a gente sempre está conversando sobre a educação, sobre a volta às aulas, sobre o aprendizado. E eu acompanho muito a professora Dorinha, né? E gosto muito do pensamento dela, do que ela põe em prática enquanto parlamentar, né? E devolvendo isso. Você sabe que ela é presidente do instituto que reúne os ex-secretários de Estado de Educação. Não sabia. E eu sou a vice-presidente. Olha aí. Então está na mesma linha. Muito querida. Pois é. E aí, uma preocupação nossa. E antes de fazer essa pergunta, eu quero dizer aqui, que chegou uma perguntinha aqui, quando eu digo que eu sou contra, porque eu tenho um exemplo em casa. Eu tenho 2 netos, homens, que já estão em aula, e as 2 pequenas que estão indo brincar na escola, né? Porque não está ainda na fase. Iniciando educação infantil. Mas eu percebi, nós percebemos a redução, a regressão que Luiz Felipe teve, que é o maior, tem 12 anos, no aprendizado. E ele é de uma escola particular, estava assistindo aula em casa e é difícil a adaptação dele, né? Pela questão de ficar preso àquela explicação, de não ter, escutando o barulho da cozinha, de alguém que chega, enfim, por mais que a gente tivesse todo um ambiente preparado, mas a cabeça dele estava girando em torno do que estava acontecendo na casa, né? Então isso, e adaptação também da questão de estar assistindo aula no computador. Imagine as casas com 2 cômodos. Imagine, era isso que eu ia completar. Com só celular, com a internet do vizinho. Por isso que a minha opinião é totalmente contrária. A não ser que a gente tivesse realmente, como a gente ficou no ano passado, colocando em risco a vida do professor e a vida do aluno. Que hoje a gente, pelos números, pela ciência, o que a ciência fala, é que a gente, né, que a doença em criança, ela tem uma menor letalidade, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas é só para dar essa explicação, para não ficar meio... Sim, não, ela não tem filho na escola, mas eu tenho netos, e eu participo da vida deles. E também é bem importante estar falando que apesar de termos filhos nas escolas particulares, está falando da rede pública, a rede pública se preparou sim, ela equipou, ela tem as condições mínimas para oferecer o aluno, né? E já tínhamos avançado para o ensino, né, remoto e híbrido, como as pessoas estavam usando a palavra, né? O revezamento de turmas, não posso usar a palavra híbrido. Que é a distância. Ensino através de um revezamento de turmas, que aqui em Parnamirim já estava sendo feito, e agora voltar para o formato 100% remoto é uma perca muito grande e talvez uma descredibilidade muito grande da rede municipal de Parnamirim, onde os pais vão ficar resistentes,
vai descredibilizar as unidades escolares. Os gestores também, que estão no grupo, sempre interagindo, colocam lá suas insatisfações. Os professores, Também, né? porque eles vão ter 2 tipos de planejamento. Você imagina que você vai chegar com um planejamento para aulas remotas e com 15 dias você vai chegar com um novo planejamento com aula presencial. É porque Ou pelo menos com tão perspectiva. amplo esse debate que a gente tem que estar toda hora dando explicação para não ter também dupla interpretação da nossa a gente opinião. tá Porque falando. muitas vezes pensam só um comentário, Comentário, isso, geralmente o pessoal. e dali já surge uma coisa enorme, descontextualizada, né? Verdade. Do contexto. Por isso que a Você gente tá coloca explicando. o nosso programa totalmente na íntegra. Mas a gente nas sabe que redes algumas sociais. pessoas gostam mas- de fazer comentários Mas é pontuais. isso mesmo, a gente está preparada para isso. Mas eu também não tenho medo de expressar o que eu penso, né? Aí eu sou a favor do nem povo. se fala, né? Porque Cláudia adora. Ou gosto ou não gosto. É verdade. Eu não tenho nenhum problema que alguém não goste do que eu, da forma como eu me coloco. Eu me dou o direito de poder me expressar. Isso. Né? No dia que eu não puder, aí eu me aposento, fico fechada. Duas. Somos duas. 3, Mas viu? a minha pergunta, e já querendo uma sugestão, nossa preocupação, depois desse período, né, de estudo em casa, né, nós tivemos um déficit muito grande no aprendizado, principalmente nas crianças que estavam na fase de alfabetização. Né? Não tinha ali o professor, a presença do professor para corrigir, para ajudar, para colaborar. E também sabemos que não pode reprovar, né? Uma fase que você tem que estar passando de ano. Essa criança passou de ano sem saber ler. Ela não conseguiu aprender. Ela vai para uma sala que já vai ter só um professor já dando matéria, já dando outras matérias. E o professor que está lá, ele não foi preparado para ensinar ele a ler. Ele já é um professor com outras atribuições. Como que a gente pode contribuir? Que projeto? Olha, A Kátia, nossa professora diria. Olha, eu vou, de certa forma, compartilhar muito com base na minha experiência, no que eu acredito. Né? Primeiro, a desconstrução tem que acontecer entre nós, profissionais da educação. A escola precisa ter muita clareza do que ela quer. Se o investimento dela é nas aprendizagens, ela vai precisar focar o trabalho nas aprendizagens. Então, se a criança saiu de um ano de escolaridade